Fala, meus amigos, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem aqui, galera do Google Meet, sejam bem-vindos. Você do Instagram também seja bem-vindo para a nossa aula de hoje, né? Com 3 minutinhos de atraso, mas aqui presente para te entregar o melhor conteúdo. Para você no Google Meet, seja bem-vindo, tá? Lembrando que, gente, todas as nossas aulas, elas são feitas por dois canais simultâneos. Nós temos aqui o canal do Instagram e nós temos o canal aqui do Google Meet. O que eu faço? No Google Meet tem um diferencial, que aqui os nossos alunos, nossos participantes, acompanham com um material objetivo e direto para que você consiga cada vez mais entender o que a gente vem trazendo de ensinamentos para o crescimento da sua advocacia especializada. E para você que está no Instagram, o que eu sugiro que você faça? Pegue, clique no link da bio, caia para o grupo do WhatsApp e venha com a gente tentar melhorar a performance da sua advocacia. Porque nada mais faz sentido se você não apostar um pouco de seus 15 minutos do seu dia para que você consiga melhorar aí a performance da sua advocacia, beleza? Sejam bem-vindos. Hoje o tema é um tema bom e um tema light, pelo fato de ser sexta-feira. É um tema que vai trazer mais clareza para alguns passos e alguns erros que você possa haver, estar cometendo durante as reuniões de fechamento do seu contrato, e ao mesmo tempo aqui você no Google Meet, entender e mapear esses erros, e que você faça isso de uma forma mais assertiva, e evite, às vezes, um não fechamento de um contrato. Então, o que eu quero que vocês façam nesse primeiro momento? Primeiro aqui, a galera do Instagram, vamos compartilhar essa live, vou compartilhar aqui com 5 pessoas que eu acredito que pode melhorar a sua performance na advocacia, tá? E com isso, acreditar que esse conteúdo, de alguma forma, pode contribuir para o crescimento deles. Vamos para o conteúdo? Galera, é o seguinte, vamos lá. O tema da aula de hoje é muito interessante, porque a gente vai falar sobre como conduzir as objeções com autoridade, sem pressionar e sem dar desconto. Eu acho que uma das nossas principais dúvidas e um dos nossos principais receios na advocacia é o medo de não fechar e a condição para fechar é dar desconto. Perceba que quando você não mostra uma autoridade e que ela fique clara para que você mostre realmente o porquê que você está ajudando o seu cliente a que ele tenha uma defesa com mais tranquilidade, com mais certeza, isso conduz a ele para a valorização dos honorários que você oferece. Então, esse é o ponto mais importante. Evite, nessas primeiras reuniões, quando vier as objeções, você ficar com receio de dar desconto, porque desconto não valoriza a sua advocacia, muito pelo contrário, não valoriza o seu trabalho, tá? E se toda vez o cliente achar caro e você pensar em desconto, essa live é para você. Vamos nessa? Vamos quebrar essas objeções de forma técnica e que a gente mostre o real valor do nosso trabalho? Então vamos nessa. Meus amigos, aqui, ó, para quem está no Google Meet, as 3 objeções mais comuns que acontecem durante as reuniões de fechamento. Primeira objeção, tá caro. Na verdade, o seu cliente não viu valor. Então, é uma forma de pensar que você tem que melhorar seus argumentos, a sua forma de transmitir a confiança para que ele entenda o valor do seu trabalho. Segunda objeção universal, preciso pensar. É muito comum isso acontecer, tanto para os advogados que estão jogando em alto nível da advocacia, como advogados que estão começando agora. Isso porque eu preciso pensar, na verdade, ele não viu urgência. E por conta disso, dessa ausência de urgência, ele vai procurar outra pessoa que demonstre, de fato, essa urgência. A terceira objeção é que eu não tenho dinheiro agora. Na verdade, ele não está priorizando as informações que você trouxe para que ele entenda que aquele processo ele tem urgência e precisa ter uma atuação de forma mais rápida. Então, como quebrar essas objeções, as objeções universais? O que eu procuro trazer para vocês aqui, dentro do nosso material? Uma rota para que você entenda como quebrar essas objeções e, ao mesmo tempo, não ficar refém de respostas genéricas. Então, quando o cliente falar que está caro, na verdade, você vai falar assim, está caro o quê?
O que está caro? Comparado ao quê? Aí você traz a seguinte narrativa. Hoje, o maior custo desse PAD, que é o caso que a gente trabalha aqui com servidores, não é o honorário. É o risco que representa para a estabilidade da sua carreira. O que você considera mais caro? Investir numa defesa técnica agora ou lidar com as consequências disso depois? Isso sim é caro. Então, você vai trabalhar dentro de uma perspectiva, lembra que a gente comentou na aula ontem, na aula 16, quando você apresenta o diagnóstico, quando você faz uma proposta irrecusável para o cliente, mostrando que, de fato, o seu trabalho ele merece uma atenção especial em razão da urgência e, ao mesmo tempo, não trazer um risco que não seja real, ser verdadeiro, mostrar com integridade que ele precisa sim olhar para o processo dele, com o risco que ele tem real e não você aumentar ou potencializar esse risco, essa objeção fica muito clara. Você consegue quebrar com essa resposta, essa objeção. E isso facilita com que o cliente tenha mais confiança em você. Então, quando ele fala que está caro, está caro comparado ao quê? Você acha que o custo desse págio, o processo, o sofrimento que você vai passar por isso, vale a pena pelo investimento que você tem que fazer para ter uma defesa técnica no seu processo? Esse é um ponto de reflexão muito importante. Segunda objeção, preciso pensar. Aí você vai responder da seguinte forma, com a seguinte pergunta. Entendo, claro, pensar é importante. Me ajude a entender exatamente o que você sente que ainda precisa clarear. Ou seja, qual é a dúvida que você, diante da proposta irrecusável que eu te apresentei, que não ficou claro a possibilidade de você fechar nesse exato momento. É isso que a gente enfrenta nos dias a dias quando se faz uma proposta para um cliente. Lembrando que quando você não responde uma objeção com uma pergunta, você se entra numa zona de discussão e você não tem que discutir com o cliente. O cliente tem que ter ciência daquilo que você tem como pressuposto para validar o valor que você está oferecendo. Outra objeção universal que acontece muito, não tenho dinheiro. Você novamente vai responder da seguinte forma. Entendo. A questão aqui não é só dinheiro, é prioridade. Se o PAD evoluir sem uma defesa técnica, o impacto disso pode ser muito maior financeiro. Faz sentido a gente esperar uma forma de viabilizar ou você prefere assumir esse risco agora? Entenda, quando você traz a evidência de uma priorização de uma defesa técnica para a contratação do seu serviço, e isso dá uma certa congruência com aquele diagnóstico que você trouxe, todas as objeções universais que são trazidas, você consegue quebrar com essas perguntas sugestivas para que ele responda as suas perguntas com as objeções que ele trouxe. E isso facilita no fechamento do contrato. Então, quando existe uma falha por parte da transmissão da informação de forma técnica, o seu cliente entende que você não tem uma especialidade e, por isso, ele não tem a urgência de fechamento do contrato. Então, como a gente faz isso como regra de ouro para chegar ao objetivo que a gente quer? Quando traz essa objeção e ele responde as objeções iniciais e mesmo assim ele tem uma resistência, você tem a regra de ouro que é o que vai ajudar você aqui no fechamento do seu contrato. Primeiro que você não vai forçar, você não vai pressionar, você não vai insistir. Você vai trazer condições para o fechamento, para que você demonstre a sua autoridade e posicionamento na advocacia. Então, quebre a objeção, quando ele trazer uma objeção específica, quebre essa objeção com uma pergunta específica e não com argumento. Não justifique o valor. Fale o porquê que você não vai fazer esse investimento em razão dessa sua objeção. Por que que você, nesse momento, qual é a sua dúvida que, para esse momento, você não está tomando uma decisão quanto à contratação do nosso serviço? Esse é um ponto importante que você pode trazer para que ele tenha consciência de que a real objeção não é aquilo que ele está falando naquele momento, mas sim que você vai buscar, por meio dessa pergunta, aquilo que está impedindo dele dar o próximo passo, tá? E se o cliente não fechar, tá tudo bem. Nem todo lead vira cliente. É muito comum a gente querer fechar com todos os clientes.
principalmente quando a gente está se especializando na advocacia. Mas às vezes, aquele cliente não é o seu cliente, aquele lead não é seu cliente. Aquela pessoa que sentou com você, que você fez o diagnóstico, que você teve realmente um trabalho para fazer análise daquele processo, muitas das vezes aquele não é seu cliente. Às vezes não é bom nem que se torne seu cliente, porque você evita um desgaste maior no futuro. Quando a pessoa pensa muito no dinheiro, que faz sentido, a gente tem que ter um pensamento no dinheiro, a gente tem que pensar na racionalização do dinheiro e do custo-benefício de fazer uma certa economia. E essa decisão quem tem que tomar é o seu cliente. Quando você deixa claro, você faz toda uma proposta irrecusável que nós mencionamos na aula de ontem, número 16, e quando você consegue trazer essa evidência para as aulas anteriores, onde a gente colocou aqui no Instagram, seja bem-vinda, Dilma, minha amiga, acerca da demonstração do seu conhecimento técnico na defesa dos servidores públicos dentro da sua especialidade, isso evidencia a necessidade de que a pessoa precisa do seu serviço. Você estudou e se qualificou para chegar nesse passo. Você tem uma trilha a seguir neste caminho. E com isso, tenho certeza que se você seguir as nossas aulas, e principalmente tudo que foi disponibilizado desde a aula 10 para frente, você tem altas chances de conseguir chegar ao lugar que você pretende. E outra coisa, não implore, não faça, não fique insistindo em algo. Às vezes não é o seu cliente. E o foco é o quê? Fechar com quem está pronto, não convencer com quem não quer. É muito comum, principalmente na nossa advocacia administrativa, isso eu falo até para alguns amigos meus, que as pessoas elas não estão preparadas para esse assunto, porque a consciência de uma contratação, ela parte não só de relações internas, mas aquilo que ela percebe como necessidade ou não. Então, quando você entende que você mostrou seu trabalho, você seguiu essa trilha, você chegou ao objetivo do cliente e você não conseguiu fechar o contrato, é porque ele não é o seu cliente. O próximo será, pode ter certeza. Nós fizemos 2 reuniões hoje, uma com fechamento e a outra está aguardando o envio dos documentos. Eu não vou ficar botando 100% de energia para quem não quer fechar. Eu tenho que botar energia para quem entendeu a necessidade da contratação e que precisa de um advogado para fazer a sua defesa técnica. Se você mostra o seu valor, sua qualificação, você seguiu a trilha correta. Depende da outra pessoa com os argumentos e com as quebras de objeções específicas para que você chegue a uma contratação de excelência. Meus amigos, o que eu recomendo para vocês? Estude a nossa aula de ontem. Se você olhar a nossa aula de ontem, você vai ver o nível que você vai dar de passo em relação a aumento de índice de fechamento de contratos. E a ação de prática hoje qual é? Hoje, mapeie essas objeções, escreva as 3 principais objeções que você vem recebendo e transforme isso numa pergunta. Grave um vídeo, você fazendo essas perguntas com o que nós trouxemos aqui. Perfeito, meus amigos? Muito obrigado pela presença de vocês aqui do Instagram e do grupo do Google Meet. Estamos aqui segunda-feira, voltaremos com conteúdo de muito valor. Se eu fosse você, eu não perderia, tá bom? Até mais, bom final de semana, fique com Deus. Lembrando que, clicando no link da bio, você do Instagram, caindo para o grupo do WhatsApp, material de qualidade que vai ser entregue para você. Até mais, façam a tarefa. Até mais, fique com Deus.